Olá, amados, a paz seja Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica para mais uma dica de leitura e uma dica de leitura interessante. Talvez eu não tenha me lembrado se algum outro canal, alguém já tenha feito algum review sobre esta obra, que é referente à Cristologia, e uma obra assim especial, que também faz referência a uma outra obra que nós já fizemos um review aqui no canal e eu vou dizer para vocês. Mas antes de qualquer coisa, irmão, dá aquele like, aquela curtida no canal, continua divulgando nosso trabalho nas redes sociais, no Telegram, Instagram, nos grupos, ok? Você que está vindo pela primeira vez por indicação de outra pessoa, que está passando pela primeira vez, com uma curiosidade olhando o canal, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e vamos para a dica de hoje, que é essa aqui, ó. Em Jesus, Deus abraça o sofrimento humano. Esse livro aqui da Edições Paulinas com a Universidade Católica de Pernambuco. É uma parceria, tá? Esse livro aqui conta com 183 páginas. Quem é Eugênio Pacelli? Eugênio Pacelli Correia Aguiar, religioso jesuíta, graduado em Filosofia e Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, e mestre em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua na coordenação do Polo Universitário Santo Inácio em Fortaleza e coordena a pastoral do Colégio Santo Inácio em Fortaleza. Tem experiência na área de educação, com ênfase em orientação educacional e no acompanhamento de jovens casais. Okay? Uma obra interessantíssima. Como eu falei, antes de você entender o que o autor vai estar descrevendo nesse trabalho aqui, você vai ter que ter uma certa noção sobre um livro que ele vai citar bastante, que é referente a essa obra aqui. Ó. Ele vai fazer uma leitura do Deus Crucificado do Jürgen Moltmann, que é essa obra aqui. Já temos até review no canal. Tá? Para você entender um pouco o que o autor vai dizer aqui, você vai ter que pelo menos ter uma base do que ele está dizendo aqui nesse livro. Vai falando sobre a crucificação de Cristo, sobre qual o entendimento sobre a morte de Cristo, que Deus que morre na cruz, o lado que humano, divino, como se dá isso, a teologia da cruz, tudo isso é falado nesse livro aqui que ele vai abordar e vai destrinchar. O sumário, vamos aqui para o sumário desta obra aqui, vai falar aqui no capítulo 1, aproximação à teologia crucis de Moltmann, vida e trajetória teológica, teologia da cruz de Lutero, Moltmann e a teologia da cruz. Capítulo 2, Deus e o sofrimento na obra de O Deus Crucificado, justamente aquela obra ali referente, a obra O Deus Crucificado, temas centrais da obra O Deus Crucificado. Capítulo 3, recepção da obra de Moltmann, as contribuições, as críticas e a conclusão. Separei 2 pontos aqui, como ele fala sobre Jesus diante da sua morte. Essa proclamação levou a um confronto com os judeus e os romanos. O próprio Jesus nunca buscou sua morte. Presta atenção nesse detalhe aqui. Mas a sentiu como consequência de sua prática histórica. Sendo discípulo de João Batista, que havia sido assassinado, não deixaria de compreender que, colocando-se no seu segmento, certamente teria de enfrentar o mesmo fim. Os textos evangélicos deixam claro que Jesus não foi ingenuamente à morte. Ele aceitou e assumiu livremente. Não buscou a morte. Isso aqui é um tema interessante, porque tem uma outra obra no mercado, intitulada Adeus à Morte Sacrificial, do Meinhard Limbeck. Ele vai falar justamente isso. É um tema até polêmico. Vai dizer que Jesus não veio para morrer. Ele veio somente para proclamar o Evangelho. E a sua morte foi consequência disso. Sabendo-se que toda a ortodoxia cristã, desde a antiguidade, fala que Jesus veio justamente para a sua morte, porque isso já estava decretado, já estava predito que isso iria acontecer, porque a cruz já era uma coisa inevitável. Então, isso vai se opor, vai contra um tanto a ortodoxia. Então, mas ele tem a visão dele, que justamente ele vai falar não só como uma consequência, ele vai falar justamente qual o primeiro ato de Cristo quando ele veio aqui, ele veio pregar justamente as boas novas. É isso que ele está querendo dizer. Outro ponto interessante que ele vai falar é esse aqui. A morte de Jesus foi contemplada pelo Novo Testamento, com base num tríplice olhar, religioso, político e teológico. Perspectivas essas implicadas entre si. A morte do profeta e do Messias. A morte de Jesus foi vista como a morte do profeta e do Messias. Na perspectiva judaica, na época, Jesus morre como blasfemo e como maldito, tal como afirmado em Deuteronômio 21, do 21 ao 23. Ele vai citar o texto aqui. E Gálatas 3,13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, morre fora da cidade. Ele vai dizer: e sangue, e por isso Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padece fora da porta. Hebreus 13, 12. Aparentemente, a morte significa o descrédito de sua pessoa e o fracasso da pretensão profética e messiânica. Talvez muitas pessoas perguntem, né? E isso aqui é o foco que ele está dizendo. Por que os judeus têm aquela visão de que o Messias não veio ainda? De que aquele Cristo, o Cristo do cristianismo, não veio ainda. Por quê? Porque justamente para eles é inadmissível conceber que um Deus veio em carne e ainda morreu crucificado. Para eles não é irrelevante acreditarem nisso. Por isso eles acreditam que o Messias ainda vai vir. Porque eles estão baseados na lei da Torá, que diz que aquele que for pendurado no madeiro era maldito. Então, se Cristo foi pendurado no madeiro, então ele é considerado maldito. Então, como um Deus pode ser considerado e visto como maldito? Então, isso não entra na mente dos judeus. Então, assim, uma releitura interessante, tá bom, irmãos? Mas antes de você chegar nessa obra, que não é uma obra difícil de leitura, é muito fácil, para você entender aqui que a gente está fazendo sempre referências à obra do Jürgen Moltmann, é necessário que você tenha a obra do Jürgen Moltmann primeiro em mãos e acompanhe. E, claro, tem sempre uma Bíblia do lado, porque muita referência histórica, muita referência bíblica. É um livro riquíssimo, ok? Fica a dica para vocês aí. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.